De volta com a aula 10 agora do nosso curso de Matemática Financeira, versão especial de Carnaval. Eu quero ver você me acompanhar, vai fazer. Então olha só, para o pessoal que pediu, eu resolvi incluir então, de tanto o pessoal pedir aí, CESP, eu expliquei no vídeo lá de agradecimento 2 que eu ia fazer mais pra frente, mas o pessoal tá pedindo, beleza. Coloquei então. Nessa videoaula nós teremos aí, vou dar uma ideia para vocês, nossa videoaula 10 é juros compostos e eu darei ideia com questões já do CESP para vocês analisarem, beleza? Então, aula de hoje, juros compostos, aula 10, beleza. Basicamente, o que vocês precisam saber? Juros compostos é coisa bem tranquila de se fazer, assim como nós vimos lá em juros simples, basta você ter ideia das principais questões assim, que você pega facilmente e consegue fazer qualquer exercício. Primeiramente, você precisa saber essa fórmula. Essa é a fórmula principal de juros compostos, ela é a fórmula do montante, tá? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado ao tempo, tá? Ou tempo ou prazo, como queiram, tá? Então M é o montante, C é o capital, I é a taxa e T é o tempo, né? Montante vai ser aquele valor que você obtém após aplicar o seu capital, então vai ser aquele valor que você vai sacar, que você vai resgatar. O capital é o dinheiro, né? O valor de entrada, né? O dinheiro que você tinha quando você foi lá fazer a aplicação e tal, certo? Então é o seu valor inicial. A taxa, né? É o que o seu dinheiro vai render ali, né? Naquele período. E o prazo que ele vai ser capitalizado, né? Basicamente você precisa ter em mente essa fórmula. Montante igual a capital vezes o fator. O fator é 1 mais i elevado ao tempo, tá? Os próprios dados que o exercício já te fornecer já vai te dar uma ideia para você lembrar a fórmula, porque provavelmente ele vai estar pedindo o montante, ele vai te dar o capital, a taxa e o tempo, ou ele vai estar te pedindo, sei lá, juro, ele pode te dar o capital, o montante, a taxa e o tempo, ou coisa parecida. Então, pelos dados que o exercício te fornecer, você já vai ter uma base, assim, vai te dar uma pista de como será, para você relembrar a fórmula. Mas aqui assim, você vai acabar decorando essa fórmula à medida que você for fazer bastante exercício. Então quanto mais você fizer, mais prático vai ficar para você fazer a memorização, tá? O que você tem que lembrar aqui também é o seguinte, que montante é igual a juro mais capital. Essa formulazinha aqui será sempre útil toda vez que nós precisarmos do montante e a gente não tem. Né? Ou quando ele falar do juro, geralmente a gente aplica mais ela quando o exercício pedir o juro, tá? Porque assim, a fórmula do juro composto, basicamente ela é baseada nesta aqui. Porém, se o exercício citar juros, se ele quiser saber o valor do juro e tal, então aí você recorre a essa aqui para você calcular o juro, beleza? Então assim, essas duas fórmulas é o suficiente para você fazer os exercícios de juros compostos, tá? Qual que é a diferença básica entre juros compostos e juros simples? Bem, no juros simples, quando você faz uma aplicação, alguma coisa assim, todo mês você paga o mesmo tanto de juro. Sei lá, o juro calculado sobre o preço que você, sobre o dinheiro que você aplicou lá, o juro deu R$20. Então todo mês você vai pagar R$20, tá? Isso seria juro simples. No juro composto, isso já não ocorre. No juro composto, vai ser calculado juro sobre juro. Então, todo mês vai ser atualizado o seu juro, ou seja, será cobrado de você, né, ou vai render nunca o mesmo valor. Sempre o valor vai ser atualizado a cada mês. Tá? Se essa taxa for ao mês, se for ao ano, a cada ano será atualizado. Então, se a gente analisar, inclusive na apostila da Casa do Concurseiro, tem um gráfico que mostra lá a diferença, né, entre juros simples e compostos, mostrando graficamente. Se vocês olharem o gráfico do juros simples, ele é um gráfico linear, ele sobe, né, mais estável, de uma forma mais estável, e o juro composto ele sobe de uma forma exponencial, né? Ele sobe muito mais rápido do que o do juro simples, né? Então, se você aplicar um dinheiro
a juro composto é muito mais vantajoso do que você aplicar a juros simples dentro exatamente das mesmas condições, tá? Do tempo, de taxa e de capital. Beleza? Mas é só uma ideia intuitiva mesmo. O que vai importar pra gente, memorize essas duas fórmulas e pronto, acabou, tá? Vamos prosseguir então. Primeiro exemplo, vamos pegar logo um exemplo aqui para treinar a utilização dessa fórmula, tá? A utilidade dessa fórmula. Esse aqui é um exemplo, esse exemplo é um exemplo clássico, tradicional, apenas para que a gente dê uma olhada na aplicação da fórmula. Basicamente, dificilmente um exercício vai te pedir o montante, tá? É raro ele te pedir o montante em questão de concurso, a menos que ele crie uma outra situação um pouquinho diferente, mas é uma coisa um pouco mais rara. Então, exercício nesse estilo aqui provavelmente não vai ter na sua prova, mas é interessante que você saiba para você pegar a maturidade em cima da fórmula, treinar a utilidade, a aplicação da fórmula. Então, aqui, quais são as condições que nós temos aqui nesse exemplo 1? Considere o empréstimo, né, a juros compostos, então o exercício, o enunciado tem que estar claro que são juros compostos, né, no valor de R$100 mil, certo? Num prazo de 8 meses, a taxa de 10% ao mês. Então veja que nós temos aqui o capital, o prazo, né, e a taxa, 10% ao mês. Aí ele pergunta qual que é o montante. Então, separando os dados, né, nós temos aqui 100 mil, a taxa, que é 10% ao mês, que já transformando aqui, fica 0,10. E aí o nosso período, nosso prazo, 8 meses, nosso tempo, tá? Aplicando na fórmula, nossa fórmula é montante igual a capital vezes o fator, que é 1 mais i elevado ao tempo. Substituindo os valores, então, substituindo o capital por 100 mil, a nossa taxa por 0,1 e o nosso tempo por 0,8, nós vamos obter aqui, então, somando aqui dentro 1,1 elevado a 8. Qual que é o problema de juro composto? Juro composto, para calcular essas potências muito altas aqui, fazendo braço na hora da prova é bem complicado. Dificilmente vai acontecer, na verdade não vai acontecer, deles te pedirem de você precisar calcular isso aqui de verdade na hora da prova, com potências muito altas. Geralmente o que eles colocam, ou eles vão te dar uma tabela, né, para você procurar lá nessa tabela, tabela de fatores, tá? Ou potências até 2 ou 3, ele vai mandar você se virar para calcular, porque potência de 2 e potência de 3 você teria que calcular aqui 1,1 elevado a 2 seria 1,1 vezes 1,1, dá para fazer a conta tranquilo. Fazendo com o expoente 3 também dá para fazer um pouco mais tranquilo, um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer ainda. A partir do 3, ele não vai, eu nunca vi cobrar a partir do 3 para você ter que calcular isso aqui, porque seria uma conta mais trabalhosa. Então geralmente ele te dá no cantinho, em algum momento lá no enunciado vai estar o valor da potência que você precisar, ou ele vai te dar uma tabelinha para você procurar lá. Então a partir do 3, não se preocupe. Agora até o 3 é bom você dar uma treinada. Nesse caso aqui é potência elevada a 8, você tem 1,1 elevado a 8, né? Então expoente 8, aqui já complica, não daria pra gente fazer isso aqui. Se você fosse calcular isso aqui elevado a 8 na hora da prova, você ia gastar uns 10 minutos, ou talvez um pouco menos, mas você ia demorar muito tempo e o espaço da folha nem seria suficiente talvez. Então isso aqui você não vai precisar, tá? Então consultando a tabela de fator, né, de 1 mais i elevado ao tempo, 1 mais 10, a taxa de 10%, capitalizado durante um período de 8 meses, isso aqui vai dar 2,144, tá? Aí sim, essa continha aqui você tem que se virar. Então 100 mil vezes 2,144, lembrando, você só vai deslocar a vírgula aqui, né, até chegar ao valor adequado. Nesse caso aqui, 100 mil vezes 2,144 vai dar 214.400, né? Você vai deslocar a vírgula aí, aqui do 2,144 de acordo com a quantidade de zeros que tiver ali. Então isso aqui vai ficar 214.400. Esse é o montante acumulado quando você aplica 100 mil reais num prazo de 8 meses, num período de 8 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Esse é o montante. Então a fórmula de juros compostos, ela já te dá diretamente o montante. Se por acaso ele pedisse aqui os juros, aí você ia ter que aplicar aquela outra formulazinha aqui no final, lembrando que aquela que montante é igual a juro mais capital que eu citei no começo, tá? Mas aqui não pediu, aqui só pediu o montante, beleza?
Então é isso, a aplicação da fórmula do modo básico é esse. Vamos para alguns casos um pouquinho mais elaborados. Aqui nós temos um empréstimo a juro composto, né? Juros compostos aqui, no valor de R$100.000, né? A um prazo de 8 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Aí ele pede qual que é o valor do montante, tá? 1, 2, 3... Então vamos lá. Exemplo 2. Uma aplicação de R$10.000 em um fundo de ações foi resgatada após 2 meses em R$11.025, desconsiderando as despesas com encargos e tributos. Qual foi a taxa de juros mensal que este fundo remunerou o investidor? Então vamos lá para os dados que o exercício forneceu. Então o capital nosso aí era R$10.000, né? Ele foi resgatado após 2 meses e aí ele rendeu R$11.025, tá? Já descontando tudo, né? Rendeu aí R$11.025. Ele quer saber qual que foi a taxa de juros então ao mês, já que o nosso tempo ali, o nosso período está em meses, essa taxa tem que estar de acordo, né? Então ela tem que ser ao mês também. Então veja que aqui nós estamos querendo a taxa, o I, tá? Então lembrando que a nossa fórmula é montante igual a capital vezes o fator. E aí, se a gente substituir no lugar do montante o 11.025, o 10.000, né, o nosso período, nosso tempo ali é 2, tá, já que são 2 meses. E aí, o que nós temos aqui? Neste caso desse exercício aqui, como nós estamos querendo calcular esse fator aqui, o mais i elevado a 2, na verdade nós estamos querendo achar o i, a gente vai pegar esse fator aqui, vai deixar ele aqui por enquanto, e aí esse 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá? Então vai ficar da seguinte forma, a gente vai ter o 11.025 dividido por 10.000, tá? Beleza, aqui eu posso aplicar, sempre neste caso que eu estiver procurando a taxa em juros compostos, sempre eu vou poder aplicar esse mesmo método, que é aplicar a raiz em ambos os lados. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer também para vocês que se está elevado ao quadrado de um lado, eu posso passar a raiz para o outro lado. Vai dar a mesma coisa, mas talvez fique mais didático eu disser, né, que eu passo a raiz em ambos os lados aqui. Passo a raiz em ambos os lados. Se eu tenho um número elevado ao quadrado, um termo elevado ao quadrado dentro de uma raiz, eu posso cancelar e essa raiz some, tá? Então aqui do lado esquerdo a raiz desaparece por isso, porque eu cancelo esse expoente 2 com o índice da raiz, tá? E aí aqui eu posso tirar o termo. Então sobra 1 mais i. Do lado direito, o que aconteceu aqui? A raiz quadrada de 1025, de 11.025 é 105 e a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então aqui eu calculei a raiz quadrada desse primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Deu isto aqui, tá? Deu exatamente esse valor. O que eu vou fazer? Vou fazer essa divisão agora, vou fazer 105 dividido por 100, que é muito mais fácil do que se eu fosse fazer aqui dentro do 11.025 pelo 10.000. Então eu faço aqui, calculo a raiz quadrada do de cima, do de baixo, tiro esses termos, né, o resultado das raízes, e aí agora eu vou fazer essa divisão. Se eu fizer 105 dividido por 100 vai dar 1,05, e lembrando que nós estamos querendo encontrar o i. Então esse 1 aqui, ele está desse lado, eu vou trazer ele aqui para o segundo membro, subtraindo. Então vai ficar 105 menos 1, isso dá 0,05, e aí multiplicando por 100, tá, eu vou obter 5%. Então quer dizer que a minha taxa, que satisfaz essas condições aqui, né, minha taxa é 5%, 5% ao mês, tá? Esse tipo de exercício sim é muito interessante, que é legal que vocês façam pelo menos 2 vezes para que vocês peguem maturidade, experiência nesse tipo de questão, que é uma questão mais trabalhosa porque exige de vocês aqui calcular a raiz quadrada, né? Fazer essa divisãozinha aqui e essa sacada de vocês saberem que você tem que passar a raiz aqui em ambos os lados, tá? Então é interessante que vocês tentem refazer esse exercício, tentem entender bem, porque ele é um exercício que já foi cobrado algo parecido com isso aqui, tá? E é interessante que vocês saibam esse tipo de exercício, tá?
Então aqui 5%, morreu aqui, fechou, né? Calculei a minha taxa. O próximo exemplo, exemplo 3. Questão do CESP já. Novamente, suponha que uma pessoa aplique R$ 2.000 por 2 meses a juros compostos com uma determinada taxa mensal e obtenha um rendimento igual a 420 proveniente dos juros. Se essa pessoa aplicar o mesmo valor por 2 meses, aqui tá passando um S aqui em meses, erro de digitação. Por 2 meses, a juros simples com a taxa anterior, ela terá, no final desse período, um montante de R$ 2.400, certo ou errado? Bem, vamos avaliar o que nós temos aí. Na primeira situação, ele diz o seguinte, primeiro momento, eu separei aqui em 2 momentos. O primeiro momento nós estamos falando de juros compostos, né, que é o que ele cita lá em cima, e aí ele pega esse capital de R$ 2.000 por um período de 2 meses e diz que o rendimento aí, que os juros é de R$ 420. Nós não sabemos o valor da taxa. No segundo momento, ele fala de juros simples, que ele fala que se pegar esse mesmo capital e aplicar durante o mesmo período, a gente vai ter um montante, ele vai resgatar R$ 2.400. Também nós não sabemos a taxa. Aí o exercício quer saber, né, se isso procede realmente, né, se esse montante realmente vai ser de R$ 2.400, né, se ele resgatar isso aí, tá? O que acontece aqui? A gente tem que avaliar então o seguinte, vamos avaliar esse primeiro momento e a gente vem para esse segundo momento para conferir se realmente o montante é 2.400, tá? Vamos verificar então da seguinte maneira. No primeiro momento, como ele fala de juros compostos, então vamos lembrar da fórmula de juros compostos, e aí a gente lembra também daquele detalhe que juro igual montante igual a juro mais o capital, e aí nós podemos isolar o juro. E por que eu estou fazendo isso? Porque nesse primeiro momento ele forneceu para mim o valor do juro. Então, se ele forneceu o valor do juro para mim em juros compostos, eu já faço essa associação aqui. E aí é só substituir no lugar da fórmula do montante, né, do M aqui, eu substituo a fórmula do montante, né, que nós sabemos que é capital vezes o fator, mais I elevado a N, tá? Beleza, substituindo, eu posso ainda colocar em evidência o C, que é o capital, tá? Isso aqui posso fazer e posso não fazer, isso aqui é opcional. Eu tenho capital aqui, eu posso colocá-lo em evidência, vai ficar o fator aqui menos 1, visto que se eu coloco esse C aqui em evidência, sobra 1 aqui, tá? Porque quando eu multiplico de volta, vai dar a linha de cima. Beleza, eu venho e substituo os valores que ele me forneceu, juro 420, capital de R$ 2.000, e aí o período nosso aí, o nosso tempo 2 meses, tá? E aí o que restou de incógnita para a gente encontrar? O I, que é a nossa taxa, certo? Só que, se a gente for calcular o I por aqui, vai dar um pouco de trabalho, porque vai ser aquele mesmo raciocínio do exercício anterior, que a gente vai ter que passar a raiz em ambos os lados, tá? Como nesse caso nós temos que analisar os dois casos, vamos chegar até aqui, tá? Vamos deixar guardado isso aqui e vamos analisar o segundo caso, porque de repente a gente já consegue obter alguma coisa sem precisar fazer aquela conta da raiz, tá? Mas se eu quisesse achar aqui, eu poderia tranquilamente, tá? Beleza, vamos para o segundo momento. O segundo momento ele diz que o montante, ele afirma, né, que o montante é de 2.400, tá? Então beleza, se eu tiver um montante de 2.400, montante em juros simples, a fórmula é essa aqui, nós já vimos lá na aula de juros simples, né, na aula 9. Montante pode ser escrito assim também. E aí se eu substituir os valores fornecidos, eu tenho o montante que ele disse, né, obtido, que será de 2.400, com capital de R$ 2.000, e aqui nós temos o seguinte, o período, que são 2 meses, tá? Fazendo a continha aqui, né, passando 2.000, ele está multiplicando, ele passa dividindo, e fazendo essa divisão dá 1,2, né, e eu quero aqui, beleza, veja que aqui eu precisava encontrar a taxa, né, o I, mas veja que aqui eu também consigo, né, encontrar esse I aqui do juro simples. Beleza, vamos encontrar aqui, porque aqui está muito mais fácil do que achar aqui, então vamos achar aqui primeiro. Achando aqui esse I, né, tá, esse 1 aqui está desse lado, eu passo ele para o outro membro, e aí vai ficar 1,2 menos 1, vai dar 0,2. Está multiplicando, passa dividindo, eu vou obter aqui que nesse momento, aqui nesse segundo momento, ó, o meu I, a minha taxa é 0,1, tá? 0,1. Beleza, se eu achei aqui esse montante de 0,1, se eu achei essa taxa aqui de 0,1,
Se eu substituir ela aqui, nessa primeira forma aqui, nesse primeiro momento aqui, vai ter que render o mesmo juro, tá? Visto que nesses dois momentos a taxa tem que ser a mesma, tá? Porque nós estamos tratando da mesma situação que envolvia o montante, né? O mesmo montante aqui, e aí a taxa tem que ser a mesma nesses dois momentos. Então, se eu substituir aqui esse valor 0,1 aqui no lugar desse i, eu vou ter que conseguir obter 420, porque se o valor for diferente, então eu não posso afirmar que essa mesma taxa vai render no segundo momento a juros simples R$ 2.400, tá? Então, se esse 0,1 não for a mesma taxa daqui, não vai dar o 420 aqui, tá? Então, se a gente substituir, olha só o que acontece. Substituindo 0,1 no lugar do i, eu vou obter aqui 1,1 elevado a 2 menos 1, tá? Fazendo a continha, isso aqui eu vou obter, eu consigo obter aqui 0,21, tá? Esse pedaço aqui desconsidere. Na verdade é 0,1 aqui logo, pegando 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,21, menos 1 vai dar 0,21, vezes 2.000 aqui. Essa primeira parcela, essa segunda parcela aqui, o segundo membro, 2.000 vezes 0,21, fazendo as continhas, vai dar o próprio 420. Então quer dizer que aqui eu consegui mostrar que eu encontrei a taxa, né, que eu estava precisando, que é essa taxa que não aparece no primeiro momento, mas eu encontrei ela no segundo momento, e se ela for a mesma, né, eu consigo ganhar o mesmo valor de juros, eu consigo render aqui com o mesmo valor de juros. Se eu aplicar a taxa que eu consigo esse valor 420 aqui, ó. Se a taxa fosse diferente, quando eu substituísse aqui, não iria dar o 420. Então quer dizer que eu aplicando esses R$2.000 durante 2 meses a juros compostos, eu consigo obter os R$420 de juros. Se eu aplicar esse mesmo capital durante 2 meses, né, utilizando a mesma taxa, vai realmente render os 2.400, porque eu descobri a taxa aqui do segundo momento e substituí ela no primeiro momento, e realmente deu certo, né, a igualdade. Funcionou aqui a igualdade, substituindo eu obtive o mesmo valor. Então quer dizer que essa alternativa está certa, né, ela está correta. Essa afirmação aqui está correta. Então veja que é uma questão que envolve juros simples e juros compostos, em que a gente teve que parar, começar a conta aqui, viu que ia dar trabalho, partir para o segundo momento, resolvi e acabei descobrindo de uma maneira mais fácil, tá? Consegui descobrir de uma maneira mais fácil, e aí eu voltei naquele primeiro momento para provar que realmente a afirmativa era verdadeira. Uma outra maneira de fazer esse mesmo exercício, se a galera quisesse fazer aí, seria descobrir a taxa aqui logo aqui nessa primeira equação, continuar a conta aqui, né, passar o 2.000 dividindo pelo 420 aqui, e aí passando a raiz em ambos os lados, igual nós aprendemos no exemplo 2, e aí eu conseguiria achar a taxa, tá? Achando a taxa, eu iria substituir aqui no segundo momento para ver se ia render os 2.400 realmente. Então eu teria essas duas opções de fazer essa mesma conta, tá? Eu fiz do primeiro método, vocês poderiam fazer do segundo e verificar se realmente funciona, porque vocês vão ver que vai funcionar, tá? Se a gente substituísse a taxa encontrada aqui no primeiro momento a juros compostos, substituísse aqui no segundo caso, que era juros simples, eu teria que, ao substituir aqui multiplicando por 2, somando com 1 e multiplicando por 2.000, eu teria que obter realmente o 2.400, né, assim como afirma o enunciado, para que essa questão fosse verdadeira, que ela fosse correta, tá? E se vocês fizerem aqui, vocês realmente vão descobrir o 0,1, e quando vocês substituírem aqui, vai dar o 2.400 ali, tá? Então tem esses dois métodos para fazer essa questão CESP para vocês, que envolve juros simples e juros compostos. É um padrão que eles vêm seguindo, que às vezes mistura essas questões, que é com juros simples e compostos e montante, tudo numa questão só, por isso que eu achei interessante para passar para vocês, para que vocês peguem a ideia. O próximo exemplo, o exercício, é um outro também do CESP, né, já de 2013, que ele pergunta assim: é mais vantajoso aplicar R$5.000 por 3 anos a juros simples de 100% ao ano do que aplicar esse mesmo valor pelo mesmo prazo
a juros compostos de 60% ao ano. Isto é certo ou errado? Tá? É muito comum também, vem sendo cobrado muitas questões nesse estilo para você fazer análise de investimento, você verificar qual que é o mais vantajoso, se é o plano A, se é o plano B, sempre anda caindo uma questão nesse estilo. Por isso que eu separei aqui para vocês. Então, se a gente pensar no primeiro momento aí, nós temos aí 100% ao ano, juros simples, e no segundo momento 60% ao ano, juro composto. Tá? Fazendo a continha aqui a juros simples, substituindo os valores aqui, eu vou obter de juro R$15.000, tá? Lembrando que, para a gente verificar qual que foi o mais vantajoso, vamos verificar o montante, ou seja, o que você vai resgatar. Então, se eu conseguir de juro R$15.000, então lembrando que montante é juro mais capital, então eu vou acabar puxando de volta, vou sacar lá no final desse investimento R$20.000 a juros simples, na primeira opção, pegando 100% de juros. Tá? No segundo momento, como é juro composto, eu vou usar 60% ao ano. Se eu substituir os valores, né, que foi fornecido pelo exercício, capital de 5.000, a taxa de 60%, né, no período de 3 anos, aí, eu consigo obter o seguinte, eu consigo obter R$20.480, tá? E aí, vejam só, no primeiro momento eu consigo ganhar R$20.000, eu resgato R$20.000 no primeiro momento. No segundo momento, R$20.480. O exercício perguntou qual é o mais vantajoso, tá? Na verdade, no fundo ele quer saber qual é o mais vantajoso. Aqui ele está dizendo que a primeira opção é mais vantajosa, se a gente pegar juros simples. E se a gente observar o valor obtido, a gente ganha R$20.000 a juros simples, mas a juro composto dá R$20.480. Então a gente consegue R$480 a mais, tá? Então, ao meu ver aqui, pelos meus cálculos, a resposta correta, então, seria, né, a afirmativa aqui, se é certo ou errado, seria errado, tá? Porém, essa questão é lá da apostila da Casa do Concurseiro, e lá, se eu não olhei errado, lá está dizendo que está correto, tá? Pelos meus cálculos, está errado. Tá? Porque eu não consigo render mais aqui em juros simples, mesmo sendo uma taxa de 100%, eu não consigo ganhar mais do que se eu aplicar o mesmo valor, 60% juro composto. Tá? Então, pelos meus cálculos, não vi nada de errado até onde eu fiz. Se alguém viu alguma coisa, me corrija, mas para mim está errado. Porém, lá diz que está correto. Tá? Questão 5. Questão 5, essa questão foi do concurso do BRB, Banco de Brasília, 2011, inclusive eu fiz essa prova na época. É o seguinte, você tem um capital de R$5.000 e ele foi aplicado 3 anos, muito parecido com o caso anterior. Tá? Há uma taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização trimestral. Tá? E aí o que a gente tem que lembrar aqui? Né? De fazer aquela conversãozinha lá, né? De taxas, 12% ao ano, capitalização trimestral, tá? A gente vai ter que fazer aquela continha, relembrar uma aula anterior aí, tá? E ele falou que o juro auferido por essa aplicação em reais ao final do período será igual a 5.000 vezes, abre parênteses, 1,04 elevado a 12 menos 1, tá? Essas questões que vocês veem que tem ali o número decimal elevado a uma potência, provavelmente, quando você for resolver, não vai precisar calcular essas potências, porque veja que ele deixa o resultado em função da potência. A gente precisa saber se isso está certo ou errado, ou seja, se a gente aplicar esse capital nessas condições aí, o juro vai ser esse valor aí, 5.000 vezes aquela potência ali menos 1, tá? Vamos lá para os dados. Nós temos aqui 5.000. A taxa é 12% ao ano com capitalização trimestral. Então, isso aqui, quem não entender a conversão, veja novamente a aula 7. Tá? Nossa aula 7 nós aprendemos a fazer essa conversão aqui de taxas. Tá? E aí, beleza, 12% ao ano capitalizado trimestralmente corresponde a 3% ao trimestre, né? Se a gente for, né, fazer a divisão, né? Lembrando que ano para trimestre a gente está saindo de um período maior para um período menor, a gente divide por 4, né? Já que um ano possui 4 trimestres, a gente divide por 4, vai dar 3% ao trimestre, porém o exercício ele está falando tudo em ano, tá? O período aqui é ano, então eu vou transformar esse 3% ao trimestre aqui para ano, tá? E aí, para transformar 3% ao trimestre a ano, a gente pega 1,03, né, porque é 1 mais 3%, tá?
3% convertido em taxa unitária. Então a gente pega isso aqui e aí, para transformar trimestre em ano, né, de trimestre para ano, um ano 4 trimestres, então a gente eleva a 4 para voltar aqui para trimestre, e aí para ano, aliás, né? E aí vai ficar então 1,03 elevado a 4, né, por cento ao ano. Isso aqui vai ser a minha taxa. Esse 12% vai ser 1,03 elevado a 4 ao ano, tá? E eu vou usar isso aqui para fazer minha conta. Veja que eu deixei em função da potência, porque veja que aqui tem um 12 e provavelmente isso aqui deverá aparecer na conta. Beleza, o juro ele quer saber, né, que o tempo é 3 anos, certo? Então o exercício quer saber os juros. Juros, né, uma capitalização aqui composta, né, juros compostos, tá? Beleza, o que a gente tem que fazer? Lembrar que a fórmula do montante de juros compostos é essa aqui e que, né, se a gente substituir os valores, nós vamos obter isso aqui, ó, certo? Substituindo a minha taxa aqui, a minha taxa de 1,03 elevado a 4, aqui eu vou obter, né, essa seguinte situação aqui, 1,03 elevado a 4 elevado a 3. Por que ficou esquisito assim? Porque esse 1,03 elevado a 4, ele já é o fator que eu multiplico pelo capital aqui na fórmula, tá? Veja que é 1,03. A gente não subtraiu 1 para que ficasse em função de porcentagem. Quem assistiu a aula 7 sabe que no final, quando a gente calculava a potência, a gente subtraía 1. Como eu não subtraía 1 aqui, significa que está somando, esse valor aqui está somado com 1. E veja que aqui, ó, a taxa somada com 1, tá, é o que eu preciso para colocar aqui dentro do parênteses. Então, é esse valor aqui que eu vou jogar inteiramente aqui dentro do parênteses, sem precisar somar com 1, tá? E aí eu vou colocar esse valor e ele vai ficar elevado ao tempo. E qual que é o tempo que a gente vai ter que calcular esse juro composto aqui? 3 anos. Então, por isso que o T aqui, ó, é 3. E como eu tinha a potência aqui lá dentro, né, que veio ali da taxa, isso aqui, potência de potência, a gente multiplica. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ficar com 5.000 vezes 1,03 elevado a 12. Esse é o montante, tá? Lembrando que nós estamos querendo o juro. Então, a fórmula do juro, lembrando, o montante é juro mais capital, isolando o juro, vai ficar montante menos capital. Substituindo esse montante que eu acabei de encontrar aqui, né, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar assim. E o capital, que eu já sabia que é 5.000, vai ficar aqui, substituindo. E aí, veja só, que aqui tem parênteses e aparece menos 1 aqui dentro, no enunciado. Isso significa que esse 5.000 foi colocado em evidência. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui, colocar o 5.000 em evidência, ele vai ficar assim, ó. 5.000 que multiplica 1,03 elevado a 12 menos 1. Beleza, chegamos até o juro. E aí, a questão está certa ou errada? Veja só que questão sacana. Porque olha só, se você olhar aqui 5.000 vezes 1,04 elevado a 12 menos 1. Pá, você olha aqui 5.000, 1,03, 12 menos 1. Na euforia lá, então você marca certo. Mas veja só a sutileza da questão. Aqui no enunciado está 1,04 e aqui a gente achou 1,03, tá? Então quer dizer que essa questão está errada. Essa questão está errada justamente por conta disso aqui. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso aqui porque é para testar se você realmente estava sabendo fazer essa conversão de taxa da aula 7 que nós aprendemos. Porque aqui, ó, se você fosse errar e pensar aqui, se você fosse pensar erroneamente aqui em converter esse 12% ao ano capitalizado trimestralmente, se você fosse fazer a conversão e fosse pensar, um ano, 4 trimestres e aí vai dar 3, e você confundisse e dividisse 12 por 3, daria 4. Aí ficaria 4% aqui, 1,04 aqui, 1,04 aqui dentro, e aí você poderia se confundir e aparecer o 0,4 na sua conta e você ia errar a questão, ia falar que está certo, tá?
Então toma muito cuidado com essas sutilezas nessas questões. Nessa prova aqui, que foi do Banco de Brasília 2011, tinha esse tipo de pegadinha, tá? Para ver se você está esperto, tá? Então aqui você, para fazer essa questão, teria que saber muito bem a teoria da nossa aula 7 e saber muito bem juro composto, né? Para interpretar o exercício, e lembrar também desse detalhe que potência de potência a gente multiplica os expoentes, 4 vezes 3, 12, e colocar em evidência, tá? Colocando 5.000 em evidência, que a gente ficaria com a mesma cara que ficou lá no enunciado, tá? Então eu separei essa questão que eu achei ela muito interessante, porque tem essas sutilezas que vocês têm que pegar para não serem pegos de surpresa, beleza? Esse foi o exercício 5. Vamos lá para o próximo. Esse é um exercício bem interessante também, exercício extenso, tá? Que a gente tem que julgar vários itens que eu separei também, que eu achei muito bom para a gente poder pensar nele. Vamos lá. Questão CESP também. José dispõe de R$10.000 para aplicar durante 3 meses, né? Ele tem lá para aplicar um dinheiro durante 3 meses. Então, consultando um determinado banco, ele recebeu as seguintes propostas de investimento. O banco ofereceu essas 3 alternativas para ele. A primeira delas era 2% de juros simples ao mês, tá? 1% de juro composto ao mês. E a terceira opção, resgate de 10.300 no final de um período de 3 meses, tá? Sem falar qual era a taxa. Com relação à situação hipotética apresentada acima, e considerando que, uma vez aplicado o dinheiro, não seja feita retirada alguma antes de 3 meses, julguem os itens a seguir. Então a gente tem que julgar esses itens aqui. Primeiro item, se João optar pela proposta 1, ele terá no final do primeiro mês R$10.200. Opção 2, se João optar pela proposta 1, ele terá no final do segundo mês mais de 10.350. Se ele optar pela proposta 2, ele terá no final de 2 meses mais de 10.200. Se ele optar pela proposta 3, ele terá aplicado seu dinheiro em uma taxa de juros igual a 3% ao trimestre. E a outra, para João, a proposta financeiramente menos favorável é a terceira. O que a gente tem que fazer? Julgar os itens A, B, C, D e E, tá? Com base nas afirmativas lá em cima. Então, veja que a alternativa A e B refere-se ao item 1, a proposta número 1. Então, vamos começar por ela. Então, proposta número 1. Primeira coisa, o dinheiro nosso é 10.000, nosso tempo é 3 meses, proposta 1, primeiro mês, já que a primeira alternativa, o primeiro item a ser julgado, que é o item A, fala do primeiro mês, tá? Ele quer saber o montante lá, né? Ele afirmou que no montante no primeiro mês era determinado valor. Então vamos calcular o montante aqui, juros simples, montante no primeiro mês, para ver quanto que dá nessa situação. Então, primeiro mês o banco oferece 2% ao mês, é juros simples, e aí a fórmula do montante, quem assistiu aí a aula 9 sabe que o montante é capital vezes esse fator, que é o mais I vezes o N, tá? Esse N aqui é o tempo, tá? Era para ter colocado o T aqui, mas é a mesma coisa, tá? Mesma coisa de colocar taxa vezes o tempo, ou I vezes N, mesma coisa. Beleza. Era para eu ter corrigido aqui. Beleza, substituindo então, vai ficar da seguinte maneira: 10.000, 1 mais 0,2 vezes 1. Multiplicando tudo, vai dar 10.200. Esse é o montante que o cara vai resgatar. Certo? Vamos logo para o item B. O item B, queria saber o montante no segundo mês. Então vamos calcular logo o montante no segundo mês. O montante no segundo mês vai ser o quê? Fórmula do montante, no lugar do N, né, que é o tempo, eu vou jogar 2. Tá? Então vai ficar 10.000, que multiplica 1 mais 0,2, né, que é a nossa taxa, vezes 2, tá? Que é o período de tempo. Então, isso aqui, fazendo a continha, vai dar R$10.400, tá? Então, fizemos todas as continhas aqui nas primeiras condições, com base no que foi afirmado no item A e B. Vamos verificar se eles estão corretos, então. O item A falava que se João optar pela proposta número 1, ele terá no final do primeiro mês R$10.200. Nós fizemos a conta, beleza, deu certo, correto. O item B dizia que se João optar pela proposta número 1, ele terá no final do segundo mês mais de 10.350. Bem, nós fizemos a conta de 2 meses, a juros simples, 2%, deu 10.400. Esse valor é maior do que a 10.350? Com certeza. Então
Então quer dizer que está correto. Então item A e item B são verdadeiros, tá? Já avaliamos os itens A e B, que diziam, que falavam a respeito da proposta número 1. Vamos para a proposta número 2, que é o item C, dali em diante já corresponde à proposta número 2. Proposta número 2, ele diz, segunda opção, ele já quer saber logo do segundo mês, tá? Então vamos calcular aqui logo para o segundo mês. São juros compostos, no item 2 é juro composto, 1%, taxa 1% ao mês. Beleza, fazendo a conta de quanto isso dá, 2 meses aplicado, 10 mil aplicado a 1%, 2 meses dá 10.201, tá? 10.201 reais. O que dizia o item C? O item C falava assim, que se João optar pela proposta número 2, ele terá no final do segundo mês mais de 10.200 reais. Então, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque nós calculamos aqui, deu 10.201, tá? E aqui está afirmando que ele ia ter mais de 10.200, então, verdadeiro, item C é verdadeiro. Beleza. Próximo item, ele se referia à questão da terceira opção, tá? Ele quer saber logo o montante da terceira opção. Então, segundo mês, vamos calcular aqui, ele disse que o resgate seria de 10.300, tá? Um período de 3 meses, ele ia resgatar 10.300, certo? Aí o que acontece? Se a gente supor, então, que é juro composto, e aí ele disse que eu vou resgatar um montante aí de 10.300, se a gente substituir na forma de juro composto, eu vou conseguir aqui 1.300, igual a 10 que multiplica 1 mais i elevado a 3, eu não sei quanto que é a taxa, tá? A taxa ele falou lá, ele afirmou que a taxa vai ser tal valor. Isso aqui é calculado ao mês, mas se a gente relembrar lá que está escrito no item D, ele fala assim, se João optar pela proposta 3, ele terá aplicado seu dinheiro a uma taxa de juros igual a 3% ao trimestre. Então veja que ele estava trabalhando com mês e aqui no item ele quer que você verifique se vai ter se a taxa será igual a 3% ao trimestre. Então eu teria que achar essa taxa aqui ao trimestre. Como aqui eu estou com ela ao mês, eu já teria que fazer a conversão dela aqui para trimestre. E aí como é que a gente faz? Se a gente está aqui de uma taxa para outra, como que ficaria se eu fosse fazer essa conversão aqui para trimestre? Trimestre eu colocaria apenas potência número 1, tá? Já que eu estava aqui com 3 meses, meu expoente aqui era 3, eu estava trabalhando com 3 meses e para passar para trimestre, dividindo por 3, ficaria 1, então eu cairia para expoente 1, já que 3 meses corresponde a um trimestre. Então 3 meses corresponde a um trimestre, eu vou obter a taxa em trimestre. Então eu reduzi o expoente 3 para expoente 2, certo? Transformando aqui a taxa mensal para trimestral, e aí eu termino a conta para achar o I, tá? Então aqui multiplicando 100 vezes 10.000 vezes 1 dá 10.000, 10.000 vezes I dá 10.000 I, tá? Ou eu posso fazer muito melhor aqui, o 10.300 está aqui, o 10.000 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 10.300 dividido por 10.000, cancela os dois zeros aqui. Fazendo a continha, eu vou obter que o meu I vai dar 0,03. Isso aqui é 3%. 3% a que período? Ao trimestre, porque eu fiz a conversão aqui no meio da conta, certo? Então quer dizer que o item é verdadeiro? É verdadeiro, porque ele afirmou que esse dinheiro, quando eu resgato 10.300 durante 3 meses, eu vou obter, na verdade, uma taxa de juros, esse dinheiro, eu terei, na verdade, aplicado esse dinheiro a uma taxa de juros igual a 3% ao trimestre, uma taxa equivalente. E é verdade, tá? Eu consigo aqui realmente, a gente achou o I aqui, fazendo a conversão, a gente consegue realmente os 3%, tá? Então, essa era a letra D, tá? Então, também é verdadeira, tá? Desses itens A, B, C, D, E, para mim esse aqui seria o mais difícil, para que vocês fossem fazer, porque exigia essa sacada aqui de fazer essa conversão.
tá? Então tome cuidado, verifiquem que isso é possível de fazer e veja que mistura conceitos das aulas anteriores, tá? Beleza, vamos pro próximo. O último item, ele quer que seja analisado qual das três propostas é a mais vantajosa. Beleza, olha só, se a gente calcular o montante durante os 3 meses aí da aplicação número 1, da proposta 1, eu vou obter R$10.600. Se eu calcular da proposta 2, eu consigo 10.303,01. E se eu calcular a proposta número 3, né, ele já disse para mim, nem precisa calcular, ele disse que eu resgataria 10.300. Alternativa, o item lá quer saber qual que seria a financeiramente menos favorável. Menos favorável. Então, das três, a menos favorável é a proposta 3, a terceira proposta, porque eu iria resgatar apenas R$10.300. Então quer dizer que essa alternativa também é verdadeira, ou seja, todas eram verdadeiras, todos os itens eram verdadeiros. Tá? Essa é uma questão bem complexa, no sentido de que você tem que fazer várias contas para calcular, e são conceitos, coisas um pouco diferentes e que exigem muito treinamento. Então, recomendação, fazer o máximo de exercício possível, o máximo que você conseguir. Aproveite a apostila nova da Casa do Concurseiro, que está atualizada, que eu deixei na videoaula número 9, para que vocês possam baixar, tentar fazer os exercícios. Lá já eles deram uma mexida nos exercícios, já estão meio que estilo CESP. Eu deixei também a prova do BRB 2011 para baixar lá também, no link na descrição do vídeo, na aula 9. Treinem bastante, vocês vão ver que não tem muito segredo, mas vocês têm que fazer para se deparar com exercícios novos, situações novas, treinar para que vocês tenham uma visão, né? Pegou um exercício, vocês já vão saber o que fazer, já vão ter feito alguma coisa parecida e poder aplicar na questão. Beleza? Finish. Finalizamos a aula 10 e provavelmente nossa aula 11 está saindo aí rapidamente. Descontos simples, tá? Até a próxima.